Exato, perfeito. Estou às suas ordens. Vamos lá. Gente, é o seguinte, qual é o tema nosso hoje que a gente vai abordar aqui? Todos os concursos da área policial têm uma fase chamada investigação social. A bola da vez são os concursos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Há um certo nível de exigência em concursos federais e eles realmente têm um cuidado em fazer um filtro bem feito. E a investigação social tem a função de quê? De eliminar figuras que não têm aptidão moral e principalmente uma vida íntegra para adentrarem os quadros das polícias federais do Brasil. Só que esse ano teve um incidente interessante. Com a pandemia, o governo federal criou um programa de auxílio chamado Auxílio Emergencial. E logo em seguida foi continuado com o Auxílio Emergencial Residual, que é isso que as pessoas estão recebendo agora. Então, o que é a questão básica? Até que ponto quem recebeu indevidamente, ou declarou algumas informações, quando foi solicitar o auxílio, pode ser prejudicado ou não no concurso, na investigação social da PF e PRF. Então, é isso que a gente vai explicar para vocês hoje, de acordo com o que as pessoas estão perguntando a mim e estão perguntando também a Flávio nesses últimos dias. Eu acho que eu recebi cerca de 50 mensagens do WhatsApp nas últimas 3 semanas ou 4 sobre só esse assunto aqui no WhatsApp. Dezenas de perguntas. E gente de todo o Brasil. Pessoal do YouTube, também lá no meu canal do YouTube, perguntando muito sobre isso. Mas vamos lá. Flávio, o que é investigação social? Né? O que é que seria... O que é que pode se... na verdade, em que pode ser eliminado, né? Em quais condições pode ser eliminado um candidato na investigação social de um concurso? Pronto, ótimo. Vamos tentar aqui. Eu vou resumir rapidamente esses princípios básicos do que é a investigação social, porque Vinícius já falou muito bem, a investigação social é uma fase determinada do concurso que serve basicamente para quê? Para analisar, avaliar a conduta moral, a idoneidade moral dos candidatos. E muita gente acha, Vinícius, que essa fase se restringe somente àquela possibilidade de você entregar aquelas documentações, né, aquela ficha confidencial e pronto. Não. Durante todo o curso de formação e até a nomeação e posse do candidato, você está sendo avaliado. E podem surgir fatos que podem ali lhe prejudicar nessa análise da sua idoneidade moral. E veja, o que é conduta moral? O que é idoneidade moral? É uma coisa bem subjetiva. E é por isso que a jurisprudência diz que a investigação social ela tem que estar prevista em lei. Então, principalmente naqueles cargos de Estado, como é a magistratura, o Ministério Público e as polícias, né, já prevê nos seus estatutos essa fase. Mas o edital ele tem que regulamentar, trazer situações hipotéticas, né, genéricas, para que os candidatos também possam saber se eles preenchem ou não esses requisitos. E aí, por exemplo, o Vinícius falou do concurso da PRF e da Polícia Federal, né? Se vocês olharem o edital, vocês vão ver lá que o próprio edital já traz algumas hipóteses, né? Inclusive algumas que são até absurdas. Por exemplo, mandado de prisão em aberto. Se já teve um mandado de prisão, já pode eliminar, conforme as regras do edital. E você chega até a situações meio que bizarras. Agora, essa questão do auxílio emergencial é uma coisa nova. Ninguém sabe, né, como... mas a gente já percebeu, a gente já acompanhou, eu e Vinícius, né, alguns casos aí, até dentro de cursos de formação, a abertura de processos administrativos para investigar como é que esse pessoal recebeu o auxílio e quais são as implicações. Mas, assim, praticamente, essas são as balizes, vamos dizer assim, fundamentais. Mas, Vinícius, uma coisa que o pessoal tem que ter em mente é que, mesmo que você tenha recebido o auxílio, e muita gente fica assim agoniada, eu também recebo muito nas minhas caixinhas de perguntas, né? Recebi o auxílio, você é eliminado? Não, tem que analisar. A comissão tem que fundamentar o porquê. Por que aquilo é incompatível? Como é que foi o caso? A gente tem N casos distintos de pessoas, teve gente até que nem solicitou o auxílio, né, e recebeu, para você ver como existem vários casos. Mas a administração tem que motivar e tem que possibilitar o candidato o quê?
apresentar a sua defesa, é o contraditório, é a ampla defesa, e também tem que ter acesso, porque algumas comissões, né, dão o sigilo total, absoluto, até para o próprio candidato, e isso não é possível. Então, basicamente, esses são, vamos dizer assim, os princípios básicos de uma investigação social nos concursos. Agora, as balizas principais é que o fato em si, mesmo que ele não esteja previamente disposto no edital, não vai estar lá, auxílio emergencial indevido, não vai estar. Mas a banca, a comissão vai ter que analisar isso, identificar se houve potencial ato lesivo ao interesse público e se realmente foi algo muito sério. Porque a gente acompanha algumas coisas meio que bizarras aí no âmbito dos concursos públicos em geral. Pronto. Eu acho que a gente tem que arrematar algumas coisas. Primeiro, obviamente que um cara que tem o envolvimento com a atividade criminosa, ele vai ser excluído do certame, certeza. Ou ele teve um processo criminal, ou que não foi detectado, ou uma situação em investigação policial que realmente há muitos elementos de prova contra ele. Bom, a gente vai ter que ver a situação. Vamos dando uma perfilhada, assim, uma afunilada para o auxílio. O que aconteceu? Primeiro caso do auxílio que você tem que tomar cuidado. Pessoal que inseriu informação que não era verdadeira. Isto é, mentiu com algumas informações, inseriu uma informação que era falsa. Solicitou lá o auxílio, dizendo e dando informações que não condiziam com a verdade. Há duas questões. Você recebeu o auxílio? Não recebi, porque nem sequer foi deferido. Esse caso aí é um caso que não haverá problemas, segundo a minha leitura. Por quê, professor? Porque essa informação é informação interna da DataPrev. Não vai ser informação disponível em um banco de dados tão fácil acesso. A PF poderia ter acesso, professor, a PRF, sim. Mas a questão, pessoal, é que é uma questão muito específica. Seria um log de uma tentativa, ou seja, que você tentou e não recebeu. Quem deve se preocupar é quem recebeu de fato. Quem não recebeu, aí foi indeferido, deu problema. Bom, recebeu. E aí quem recebeu auxílio, diante dessa informação acontece. Primeira coisa, se esse auxílio é indevido, devolva. Essa é a primeira situação. Tem que haver devolução. Por quê, professor? Para que você seja excluído da possibilidade de ter sequer uma investigação criminal contra você. O que acontece? Quando você devolver, aquilo vai atualizar no sistema da DataPrev, que vai atualizar para o Ministério da Cidadania, vai atualizar para a Controladoria Geral da União e, por consequência, a PF não vai fazer o APRF ter noção de o quê? De lhe atrapalhar a sua vida nesse sentido. Porque você já devolveu e você não consta mais como alguém que recebeu indevidamente e não devolveu. Ou seja, você até pode ter recebido indevidamente, mas fez a devolução. Beleza? Então, esse é um primeiro ponto. Você tem alguma coisa, Flávio? Não, a gente isso pode aí ir fazendo por etapas ficar, aqui. Isso, mas é justamente isso, para ficar caracterizado o que a gente chama de boa-fé. Né? Isso. Então, a boa-fé é que afastaria essa ilicitude, ou essa idoneidade, melhor dizendo, a idoneidade do candidato. Agora, se vai ter implicações criminais, aí é outra história, né? Porque o que o pessoal está muito com medo, Vinícius, é isso. Eu posso até não responder a um inquérito, né? Porque ainda vai demorar muita coisa. Mas, por exemplo, o pessoal da PRF já está no curso de formação. Algumas polícias já estão no curso de formação. Aí pode ir naquela ideia de, não tem idoneidade moral, ou seja, não é um fato nem criminoso, vamos supor. É só a questão de idoneidade. A pessoa se utilizou do jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Entendi. Eu acho que é o seguinte, primeira dica do prof aqui para vocês. Pelo amor de Deus, quando vou para curso de formação, se você vê uma briga no meio da rua, pessoal, ande pelo quarteirão atrás, para você nem ser testemunha da briga, pelo amor de Deus. Porque, é verdade. Olha, pessoal, a gente toda hora resolve esses problemas. Cuidado nos cursos de formação. Quanto ao curso, é diferente o contexto. Por exemplo, teve gente aí, agora, no curso da PRF, que eu tenho conhecimento, que já teve problemas com auxílio emergencial. Mas o que acontece? Tem que ter, em claro, uma certeza que
tem que olhar o caso específico dessa pessoa. Exato. Por que ela foi excluída, se foi só por isso, em quais condições foi aquilo ali, se ela devolveu, se ela não devolveu, a gente tem que meio que amarrar isso para saber as situações direitinhas, né? Direitinho disso. Exato. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a questão criminal. Pessoal, se acalmem. Assim, eu recebo mensagens assim, desesperadas, viu, Flávio? A pessoa chorando, vou parar de estudar, minha vida acabou, é o meu sonho, o sonho da minha vida, você destruir o meu sonho, eu errei. Calma, gente. Olha, primeira coisa, não vai ter uma enxurrada de ações criminais. O MPF tem uma orientação, aquela orientação número 42, que orientou que o quê? Quem devolveu, perdeu a possibilidade. Quem devolveu, não é necessário ter uma ação penal, uma investigação criminal contra esse indivíduo. Vinícius, meu nome vai constar em algum banco de dados? Talvez ele possa constar no que a gente chama de projeto Prometheus, que é um projeto da PF, que é um grande Big Brother de informações. A gente já conversou outras vezes sobre isso aqui, nos nossos vídeos, que pode ter isso. Mas isso por si só não é uma informação suficiente para lhe reprovar na investigação social. Tá certo? Então, eu queria tranquilizar a questão, quem achar, porque, veja, gente, tem 300 mil servidores que receberam isso no Brasil. Por exemplo, servidores, só servidores e outras pessoas. Se a gente for abrir ação criminal contra todo mundo, não tem juiz e promotor federal no Brasil para a gente processar tanta ação. Colapso. Então, colapso. Tá certo? Então, raciocínio assim, é uma questão de lógica. Tá certo? Não tem como, é impossível, pessoal. Tá certo? Mas vamos lá, Flávio. E assim, Vinícius, como o Vinícius está bem colocando, pessoal, tem que analisar caso a caso. Então, não adianta a gente aqui dizer assim, ninguém vai ser eliminado, ou todo mundo vai ser eliminado. Tem que analisar o caso, a situação na sua forma concreta. E é por isso que é muito importante que você também tenha pessoas que lhe ajudem, profissionais ali, que tenham uma certa expertise para ajudar você ali naquele momento. E não deixar simplesmente para que quando você seja eliminado, você procurar alguma pessoa para judicializar ou tudo mais. Agora, eu trago assim princípios básicos. A questão do potencial lesivo ao interesse público. Às vezes, pessoal, se você for analisar, né, a quantia ou a forma como ali foi, os requisitos que às vezes eram muito confusos para o candidato saber se estava ou não ali, isso influencia muito. É diferente de uma pessoa que praticou aquela fraude, vamos dizer assim, bem mentalizada, né? Um estelionato, alguma coisa do tipo. Aí isso tem implicações e pode ser analisado. Mas o potencial lesivo ao interesse público e também a razoabilidade, porque, veja só, eu acredito que nesses concursos mais organizados, como PRF, Polícia Federal, eu acredito que não vai ter problemas, apesar de que a gente já sabe que no âmbito da PRF já está acontecendo esse moído. Mas, assim, em outros concursos, Vinícius, para você ter ideia, já chegaram casos no Poder Judiciário, né? O mais comum é a inscrição no Serasa, né? SPC e Serasa. O cara simplesmente porque tem uma dívida e aí ser eliminado do concurso na investigação social. Não faz qualquer sentido. Eu já vi chegar no judiciário porque o candidato não colocou na ficha que teve um BO em seu desfavor. Ou seja, não era nem um processo ou inquérito, era simplesmente porque encontraram um boletim de ocorrência em desfavor dele. Então, assim, chega nessas questões meio esdrúxulas, né? Até ato infracional praticado pelo namorado da candidata. Não foi nem a candidata em si, foi o namorado dela. Então, acontece coisas bizarras, mas eu acredito que nesses concursos mais organizados a gente não vai ter isso. Mas é bom ficar de olho e prestar bastante atenção nisso daí. O que tem sido praxe, pessoal, o MPF, por exemplo, na questão da orientação 42, que ele revisou, afirmou isso novamente. Devolução gera esse arquivamento daquela possibilidade, ou seja, arquivamento daquela notícia-crime, que não é nem notícia-crime ainda, apenas é um registro que a data prévia traz daquele indivíduo que quando cruzou os dados. Porque a questão, pessoal, é o CPF. Cruzou o CPF, os dados pelo CPF, você vai ter todas as pessoas que receberam de maneira o quê?
indevida àquele auxílio naquelas situações. Aí outra coisa, né, Flávio? Como são muitas situações, gente, vamos por partes. O pessoal pergunta, professor, e eu recebi, mas eu coloquei como eu era dependente dos meus pais, a questão do imposto de renda. Primeira coisa, tem que ficar calmo. Esses cruzamentos de informações, pessoal, não são tão instantâneos, imediatos. Eles demoram algumas semanas e alguns vão demorar meses. Uhum. Se você tem tanta angústia, se aquilo está lhe incomodando, tire a dúvida. E na dúvida, se você continua com essa dúvida, né, se devolve ou não, você devolve. E aí você não cria problema para você. Exato. Se você, pessoal, está em busca do seu concurso, é algo valioso, Exatamente. é algo que você sonha, que você está dedicando, né, horas do seu tempo durante meses de estudo. Então, pessoal, devolva. E aí você resolve essa situação, basicamente. Exatamente. Certo? Porque o pessoal, Vinícius, às vezes fica com aquele negócio, não, vamos dar o jeitinho, né? Ah, eles não vão descobrir. Ah, eu vou omitir essa informação. Muita gente cai na investigação social simplesmente porque omitiu informações. Isso. Então, sempre o pessoal diz, professor, eu coloco isso na ficha, eu disse, bote. Se você puder botar que você já foi corno, bote na ficha. Entendeu? Porque ninguém vai lhe eliminar porque você botou um excesso de informação. Mas Isso. vai lhe eliminar se você deixar de colocar uma informação que eles entendam que seja imprescindível. Pessoal, podem ir colocando as perguntas nesse interrogaçãozinho aqui embaixo. A gente vai responder várias perguntas aqui para vocês, tá certo? Felipe perguntando. Tem alguém perguntando aqui em cima, foi Joela Delinodos aqui. Pode perguntar, a gente vai responder perguntas sim, tá certo, pessoal? A gente vai colocar daqui a pouco a gente começa a responder e responde todas as perguntas de que vocês trouxerem aqui pra gente, tá bom? Aí veja, essa questão vocês têm que deixar bem claro. Então, resolva essa pendência. Professor, omissão de informação. Eu coloquei a informação que não é totalmente verdadeira. Então, se você pode retificar essa informação, retifique. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que tinham informações desatualizadas no cadastro único dos programas sociais do governo federal. O CadÚnico, pessoal, não é só para as pessoas de baixa renda. Todo mundo, muita gente faz o CadÚnico, às vezes, para outras finalidades. Então, se sua renda aumentou, se aquela renda que tinha não é mais a renda, vá lá e retifique sua renda. Ah, minha renda era de R$500. Agora minha renda não é mais. Minha renda é de R$1.000. Retifique sua renda. Se você casou, se você se separou, se você retifique essas informações lá, você pode entrar no site lá do Cadastro Único e você mesmo, né, tentar retificar essas informações ou procurar o CRAS da sua cidade e retificar. É uma dica que eu dou a vocês também. Tá certo? Vai, Flávio. Inclusive, Vinícius, nos editais, por exemplo, eu abri aqui o edital da PRF e existe uma previsão aqui de que até a posse, ou seja, durante todo o curso de formação até a posse, o candidato deverá, ou seja, é uma obrigação do candidato, não é uma questão passiva, é uma questão ativa do candidato, atualizar os dados da FIP, que é a ficha de informações pessoais, né? Tem concurso que da Polícia Federal coloca informações confidenciais, a mesma coisa, a FIC ou a FIP, a depender do concurso. Você deve atualizar. Então, qualquer tipo de informação, por exemplo, como essa, já que a gente está vivendo nesse período aí de incerteza, dessa questão do auxílio emergencial, coloca. Não queira dar uma de jeitinho brasileiro, porque senão você pode se prejudicar pela ausência dessa atualização ou omissão. Isso é muito importante. É pior, Vinícius, é pior reverter um caso de omissão e de não atualização do que simplesmente o cara que realmente cometeu alguma coisa ali e pelo menos colocou na ficha, certo? Assim, tem como reverter, porque o candidato ali teve a boa fé. Agora, tentar querer dar de bonzão vai dar mal. Vai dar mal. Ótimo. Kiara está dando informação aqui, um abraço para ela, foi minha aluna.
Na cidade de Campina Grande, apenas o CADUM que faz alterações de informações. Provavelmente isso é um padrão. Eu acho que poucos lugares têm. Eu acho que só algumas informações conseguem alterar no site. Obrigado aí pela dica, viu, Kiara? Então, geralmente é no CRAS, geralmente na Secretaria de Assistência Social. Ok? Tem algumas perguntas chegando aqui, pessoal. Podem ir mandando as perguntas, tá certo? Tem algumas perguntas chegando. Podem enviar as perguntas que a gente vai responder. Vinícius, você está lendo na caixinha, né? Ou aqui na... Na caixinha aqui. O pessoal está mandando na caixinha aqui. Pode mandar na caixinha, pessoal. Porque não apareceu aqui para... Não, aparece só para mim. Aí só aparece para mim. Entendi. Não, eu estou dizendo, não tem como aparecer a caixinha, não, para o pessoal visualizar a pergunta. Vamos lá, a pergunta aqui, ó. Primeira pergunta aí, vamos lá para as perguntas aí que a gente começa a moer. Tuane perguntando aqui, então devo colocar que a devolução do auxílio foi feita na investigação? Ela está perguntando, eu acho, do questionário da investigação social, pelo que eu deduzi aqui, Flávio. Isso. Pode falar. Se deve colocar essa devolução. Veja só, nesses concursos que estão em andamento, na ficha não vai ver nenhuma coisa desse tipo, né? Provavelmente nos próximos pode ser até que coloquem alguma identificação, se recebeu auxílio ou não, é possível até que haja. Mas eu sempre digo, ó, agora o que está acontecendo atualize a ficha, coloque, não queira dar uma de escondido, não. Porque a comissão vai sim atrás e vai saber que você recebeu ou não. Agora, é claro que vai lhe dar o direito de você se defender, de você explicar que você preenchia os requisitos, ou você não preenchia, ou você achava que preenchia. Aí vai ser aberto esse procedimento. Mas o que a gente está dizendo aqui é não queira omitir essa informação por achar que eles não vão descobrir, né? Isso aí pode revelar uma má-fé por parte do candidato, porque ele tem a obrigação de dizer outros fatos, né? Então, eu oriento se você recebeu, coloque que recebeu. E se lhe convocarem para prestar esclarecimentos, você vai apresentar a sua versão e não vai ter nenhum problema quanto a isso. Ótimo, show, pessoal. Podem ir mandando as perguntas aqui. Outra pergunta aqui é essa aqui. Vamos lá. Em outros concursos, como, por exemplo, educação e afins. Nesses concursos, a gente não tem uma fase de investigação social, né? O que a gente evita é que você não tenha, obviamente, processos criminais, antecedentes, coisas dessa natureza lá, que podem lhe atrapalhar. Mas, em regra, a gente não vai ter essa fase de investigação social nesse concurso, a não ser que o concurso seu de educação, por exemplo, seja para escolas militares, por exemplo, né? Seja para coisas bem específicas. Aí você vai ter, sim, uma investigação social lá da sua conduta, da sua vida, basicamente. Uhum. Vamos lá. Vamos lá, ó. Chega a pergunta aqui, vamos lá. Tá outra aqui. Irmã concursada, estou desempregado, recebi o auxílio e moramos juntos. Tem algum problema? Aí veja, entra na questão da velha questão da renda. Ok? Exato. Questão da renda. Se a renda ultrapassa lá meio salário mínimo por pessoa, você não poderia ter recebido o auxílio emergencial morando na mesma casa. Certo? Então, se você estiver concurseira aí, estudando para PF e PRF, devolva, porque pode ser que dê problema. Professor, aí alguém pergunta, professor, mas como é que o cara sabe, o governo federal sabe, que meu e meu irmão moram na mesma casa? Eu vou dar um exemplo aqui, gente, porque o pessoal acha que é sabido às vezes, sabe? Eu vou brincar aqui com um exemplo, porque a gente vai ir ilustrando aqui o exemplo. É o seguinte, existe, pessoal, as chamadas informações, por exemplo, previdenciárias, que são atualizadas pelos empregadores e pela Previdência Social, e por outros bancos de dados, cartões de crédito, concessionárias de serviço público. O que é que o governo faz, pessoal? Um Big Brother pega essas informações e consegue chegar onde você mora. Então ele cruza o dado da pessoa que mora com você. Então, ó, o pessoal ali mora junto, né? Estão lá com as escovas juntas, ou moram, dividem apartamento ou casa. Então, é fácil chegar a essas informações. Não é tão difícil, tá bom? Inclusive, Vinícius, tem uma previsão da lei
que trata sobre o auxílio emergencial, que vai até mais além, porque o pessoal acha que também é só aqueles membros que estão no mesmo teto. Mas olha aqui, eu vou trazer uma definição da lei do que é renda familiar. Diz que é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros do núcleo da unidade familiar e eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento. Sim. Então pode ser até terceiros que contribuam para aquela unidade familiar e isso aí entra no cálculo também. Então, aí veja, é difícil saber quantificar exatamente quem ou não quem. É difícil, mas pode acontecer? Sim. Pode. Tem que estar ligado numa coisa, Flávio. Se for renda formal, é mais fácil o governo identificar. Exato. Renda formal, que tem registro no INSS, tem contribuição previdenciária, tem a questão do FGTS, tem tudo isso, tem como cruzar. Agora, essa renda informal realmente fica bem mais difícil. A renda da informalidade é mais difícil. Professor, minha solicitação... André perguntando aqui. Professor solicitou no meu CPF, sem eu saber, alguma pessoa, sou servidor público que ela não omitiu renda. Foi negado. Posso ser demitido, nem perigo de demissão. Tá certo? Nem e eu digo, Vinícius, e só para pontuar essa questão da renda informal, é porque, veja só, muita gente está sendo chamado, né, no curso de formação e ele vai ser, por exemplo, indagado. E aí o cara vai dizer o seguinte, quem é que recebe dinheiro, né, na sua família? Sim. Aí o cara, ninguém tem emprego, mas tem um tio meu que dá tanto para a família da gente. Ou seja, ele mesmo já está confessando, né, e ele está dizendo um fato, ou seja, ele mesmo traz um fato que vai prejudicar ele mesmo. Então, é complicado também para você entender dos requisitos da lei. A investigação da PF também passa, pessoal, por questão patrimonial também, tá certo? Então, se você tem um determinado patrimônio, declare, pelo amor de Deus, ali, viu? Declare que tem, que é uma herança, que recebeu do pai, da tia, da avó, seja de quem for. Diga o que tem. Porque assim, depois você diz que é um franciscano e não é um franciscano, tá certo? Né? E aí vão olhar seus carros. Aí você tem um carro valioso no seu nome. Aí vão lhe perguntar como é que você é um franciscano se você tem um carro importado. Então, você não pode, isso vai ter divergência. Então tem que declarar. Por exemplo, Vinícius, até me perguntaram um dia desses agora se teria obrigação de você mencionar que existe um inventário ainda em curso. Ou seja, você nem recebeu, ainda não houve nem partilha. Sim, sim. Mas veja, eu digo, coloque, porque veja, você não vai ser prejudicado por trazer essa informação, né? Mas assim, é melhor pecar pelo excesso. Sim, sim, sem dúvida. Brenda perguntando, professor, servidores que receberam e devolveram se sofrerem ação de improbidade, vão ter a pena de perda do cargo ou perda da função pública obrigatoriamente? Brenda, eu não tenho conhecimento de ações de improbidade contra servidores nesse sentido, tá certo? Ainda. Porque é o que eu expliquei, a devolução vai resolver esses problemas. Pode ser que você tenha uma ação de improbidade? Pode, mas a pena de demissão é muito excessiva, é desproporcional. No máximo, o que é que você vai ter? Uma multa aí para reparar o dano e uma multa aí talvez corretiva, né, pedagógica, que a lei de improbidade também prevê. E essa pergunta é interessante porque muita gente confunde isso. Se eu não responder a inquérito ou a uma ação penal, eu não vou responder administrativamente se eu for um servidor público. Né? E são instâncias que a gente chama, né, diferentes. Você pode responder a um processo administrativo e um processo criminal, ou isoladamente. Mas, por exemplo, pelo princípio da proporcionalidade, Vinícius, que é penalista aí, sabe mais do que eu. Um dos efeitos de uma condenação criminal pode acontecer de você perder o cargo público. Mas a própria lei, o próprio Código Penal, estipula regras. Por exemplo, a pena privativa de liberdade tem que ser superior a 4 anos. Né? Se eu estiver errado aqui, me diga isso. Mas até onde eu sei é 4 anos. Sim. Se a gente, por exemplo, levar em consideração, vamos supor aqui que o cara seja responsabilizado por estelionato, no caso do auxílio emergencial. Estou botando aqui um negócio bem absurdo. O cara vai responder por estelionato. A pena máxima é de 5 anos. De 1 a 5 anos. Ou seja, provavelmente ele não vai pegar a pena máxima. Então assim, muito provavelmente, mesmo ele respondendo por estelionato no processo criminal, e aí diga-se de passagem, criminal, ele não
perderá o cargo como efeito de condenação. Então, perceba, se no processo criminal, que é um negócio bem mais sério, o cara não perde o cargo, imagine você, numa fase de um concurso público, responder a um negócio e perder a oportunidade de ter o cargo público porque simplesmente caiu nesse negócio do auxílio emergencial. Não é proporcional de forma alguma. Andrei, eu já respondi. É não a resposta tua. Tá certo, Andrei? Valeu, um abraço aí. Obrigado por participar. Vamos mais gente aqui. Lucas respondendo aqui. Pessoal, manda na caixinha que fica mais fácil nas perguntas aqui, porque todo mundo lê a pergunta com a gente. Eu saí de casa durante 14 dias, já tive a doença, depois voltei para casa. E o que fez eu sair do quesito renda? Já devolvi. Devo colocar em eventual planilha? Não. Eu considero que não, no seguinte sentido, pessoal. Se não consta lá que você era beneficiário, você tem os critérios, 14 dias, pessoal, não vai mudar seu critério. Se você estava dentro dos critérios, 14 dias não vai alterar seu critério. Tá bom? Fica tranquilo, Lucas. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Tem outras perguntas aqui. Vamos lá. Flávio, vamos às considerações aí. Vamos andando. Sim, tem mais pergunta aqui. Acho que é Joel falando sobre concurso de guarda municipal, né? Isso também pode acontecer, né? A gente tem vários concursos aí em andamento, cursos de formação também de guarda municipal, é a mesma lógica, né? Tem a investigação social, acontece durante o curso de formação, e aí, eventualmente, vocês podem ser chamados, né, e para esclarecer quem recebeu, a forma como recebeu. Mas é isso que eu digo, se vocês dentro de um curso de formação, se estiverem numa situação como essa, é importante ter um acompanhamento aí para que vocês não sejam prejudicados. Beleza. Show. Vamos lá. Outra coisa, pessoal, relevante sobre o que a gente está comentando aqui. As informações, como é que a PF e a PRF se portam em relação à investigação social. Vejam só. Há um grande banco de dados. A PRF e a PRF têm acesso a um banco de dados do governo federal inteiro. Então, eles têm acesso fácil a esse banco de dados. Se você, durante o auxílio, teve lá a situação em que você não escreveu, não colocou as informações de maneira correta, ou seja, ou colocou informações que não são verdadeiras, você tem que se balizar por isso. Causou prejuízo à União? Não causou. Foi negado ou não foi negado? Se foi negado, está resolvido. Não mexe mais nisso. Aquilo ali está no arquivo, está no log lá do sistema da data prévia. Agora, se você foi deferido, aí sim, você deve se preocupar, porque você deve fazer essa devolução. Essa é a baliza. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Quem tem mais perguntas de concurso aí da investigação social da PF, da PRF, pode fazer aí, tá certo? Pra gente. Dúvidas de auxílio emergencial, gente, você entra lá no meu canal no YouTube, eu tenho dúvidas sobre dúvidas criminais, processos administrativos, eu tenho vários vídeos lá, inclusive eu e Flávio e outros lá comigo lá, que eu explico isso, eu respondo perguntas de muita gente, tenho perguntas e respostas de mais de 10 minutos que eu respondo perguntas de todo o Brasil sobre isso. Tá certo? Vamos lá. Tô vendo aqui as perguntas. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa aqui, viu, Flávio? Igor. Professor, no caso de quem se cadastrou por teste, dados diferentes, exemplo endereço, mas devolveu na mesma hora. E aí, né? Ele está perguntando, existe risco de cair na investigação social? Foi o que ele perguntou. Novamente, né, a gente precisa de analisar melhor o caso, como é que foi isso, essa inserção desse dado, porque pode ensejar a ideia de que você inseriu dados falsos e isso seria uma conduta supostamente criminosa. Mas veja, quando aquele tipo de informação não tem um potencial ato lesivo, né, isso não influenciaria ali na concessão ou não do benefício, eu acredito que não há nenhum problema. O grande problema é você tentar
desvirtuar ou fraudar para receber de forma indevida. Esse aí é o tal problema. E o que eles vão investigar é justamente essa boa-fé do candidato. Ó, se liga na dica aqui. Se liga na dica. Veja, ó. Se você fez isso, pegue os comprovantes e guarde. Porque o que é que está acontecendo, gente? Muita informação desencontrada. Você pagou a devolução, foi feita a compensação bancária, mas o sistema lá da DataPrev não atualizou. E consta lá que você está o quê? Que você não devolveu o auxílio. Então, você tem que se documentar. Guarde os comprovantes de pagamento, guarde as guias, porque em eventual indagação você mostra. E mostra as datas que você pagou da compensação bancária, dos boletos, da GRU, da guia da GRU. Cuidado com isso, viu? E isso é importante. Você guarda e você mostra eventual indagação ou situação como essa. Certo? Vamos lá. Perguntas aqui, Flávio. Tem uma aqui. Barbosa. Mesma pergunta. É a mesma aplicação aqui do que Igor perguntou. Aqui, Barbosa está perguntando. Os dados incorretos. A mesma explicação, Flávio já respondeu. Chegando aqui, vamos lá. Tem várias perguntas aqui. Vamos lá. Aqui alguém falou, eu estou há 5 anos sem declarar, o que faço? Olha, se for para concurso, meu amigo, procure um contador, viu? Procure um contador, porque sua situação não está fácil. Tá certo? Sua situação não está fácil. Beleza? Mas e ele vai orientar, né, como fazer, isso. Porque dá para você fazer mesmo nos anos anteriores, isso. Mas é melhor procurar um profissional mais técnico aí. Perfeito. Cabe recurso no caso de reprovação na investigação social? O grande Léo aqui está perguntando. Flávio, você. Sim. Inclusive, é um direito do candidato em todas as fases do concurso, não só na investigação social, dele ter direito ao recurso administrativo. E para isso, claro, deve ter uma decisão fundamentada. Então, imaginemos, não pode simplesmente chegar para o candidato e dizer, você recebeu o auxílio, está eliminado. Não, tem que ter uma fundamentação. Eu tenho o direito ainda de me manifestar sobre isso e ainda de recorrer. Né? No caso da PRF, por exemplo, além de você prestar as suas informações, que não é um recurso, você está apenas apresentando as suas informações, esclarecendo melhor os fatos, você ainda tem como recorrer a uma instância superior ali dentro do curso para que seja garantido o seu direito. E mesmo assim, mesmo que seja negado um recurso, você ainda pode discutir isso judicialmente. Né? E outra pergunta que muita gente faz, eu preciso recorrer administrativamente para entrar na justiça? Não, não necessariamente. Entretanto, a depender do caso, é melhor que você faça o recurso administrativo até para subsidiar melhor a ação judicial. Inclusive fazendo isso que Vinícius falou aqui muito bem, que é apresentando documentação, a sua documentação, a sua informação, então você vai documentando todo esse procedimento, certo? Vamos lá. Eu só queria dizer algumas coisas aqui, pessoal, o seguinte, o decreto 10.488, que é um decreto de setembro agora, de 16 de setembro, ele deixou mais claro as questões do auxílio emergencial das pessoas que têm elegibilidade, ou seja, que as que são elegíveis e as não elegíveis. E melhorou um pouco a interpretação de algumas coisas. Por exemplo, meses atrás, a gente conversava, Flávio também a gente conversou, pessoas que são estagiários podem lá receber auxílio emergencial. No auxílio emergencial, não poderia. No auxílio emergencial residual, sim, com um decreto aqui. Então, o decreto aqui, pessoal, se vocês forem se basear, vocês tinham que se basear no decreto 10.488 de 2020. Que diz questões sobre imposto de renda, sobre declaração, sobre emprego formal, e deixou uma série de coisas. Quantidade de bens, né, valor dos bens que a família tem e tal. Renda recebida tributável no ano. Então, isso é o que ficou mais amarradinho, mais organizado. Professor, eu posso usar esse decreto para interpretar o auxílio emergencial lá, o primeiro? Eu acho que sim. Sabe, Flávio? No limite, eu acho que sim.
porque tem muitas questões que ficaram meio dúbias, assim, ficaram nebulosas e não fazia sentido mesmo que a pessoa não recebesse. Então, mais se baseia nisso. Inclusive, Vinícius, assim, claro que a gente tem a ideia da defesa, né? E uma coisa que a gente utiliza muito em argumentos em processos administrativos e judiciais é que quando há uma dubiedade ou não é tão esclarecida assim, como são essas regras do auxílio, deve-se aplicar a interpretação que seja mais favorável ao candidato. Inclusive, isso é um princípio que é previsto na própria lei do processo administrativo federal. Então, se o decreto que regulamenta uma lei trouxe interpretação que seja até mais favorável para o candidato, então, mesmo que seja de fatos anteriores a esse decreto, essa interpretação deve alcançar sim. Beleza. Vou colocar mais uma pergunta aqui. Quem tiver mais perguntas, pessoal. Davi, eu acho que está estudando também para concurso aqui. Acabei de arrumar um emprego, começo o dia 15, devo cancelar o auxílio pela Caixa ou apenas atualizar o CAD? Você deve cancelar o auxílio, viu, pessoal? Renda formal, cancela o auxílio. Você não atualiza CAD, não. Você cancela o auxílio lá pela Caixa mesmo. Cancela a partir do momento que você receber lá seu primeiro salário, tá certo? Sua primeira renda. Mais perguntas, gente? Podem perguntar, viu? Aqui, que a gente vai esclarecendo. Flávio, outra questão aqui, até perguntar para você também. Na investigação social, ela, até quando sai a decisão da investigação social? Há um prazo ou ela pode se estender durante todo o concurso até perto da posse? Por exemplo, vou dar uma pergunta boa. Após o curso de formação, ainda pode ter investigação social, por exemplo? Sim. Antes da posse, digo, né? Porque depois que impulsou, né? Aí... exatamente, porque a investidura no cargo se dá pela posse, que é o termo de assinatura. Então, a partir daquele momento, você já tem os direitos e obrigações de servidor. Então, você vai responder administrativamente lá já enquanto servidor. E aqui, antes da posse, você vai responder dentro da fase de investigação social. Então, por exemplo, aqui vamos falar do edital PRF e PF. É claro o edital no sentido de que a investigação ela perdura durante todo o procedimento do curso de formação até a posse. Até a posse. Até a posse. Até a posse. Então, mesmo após o curso. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado nessas questões. E é isso que a gente está dizendo, até de você atualizar, porque tem curso de formação que dura 6 meses a 1 ano. Então, durante esse período, alguns fatos novos vão acontecendo e você deve atualizar a sua ficha. E assim, aí eu vou dar umas dicas aqui, pessoal, como advogado e como advogado criminalista, assim, que eu tenho contato. Cuidado, pessoal, com procurações que você emite para as pessoas. Cuidado com contratos que você assina. Cuidado, pessoal, com documentos que você compartilha. Porque tudo isso pode, de maneira, às vezes, você de boa fé, mas lhe enrolar em um problema. Por exemplo, um contrato lá, ou uma procuração que não tinha aquela finalidade, alguém usou com outra finalidade. E aí você vai ter que explicar aquele problema. Então, isso às vezes demora e lhe pode causar prejuízo no certame. Então, muito cuidado em documentações, gente, no que você cede. Outra coisa, pessoal, gente que é sócio em empresa, cuidado nessas sociedades em nome de Jesus. Por favor, tá certo? Tem um sócio lá e o sócio dá uma reviravolta na empresa e você, às vezes, é sócio administrador da empresa. Cuidado lá pelo que você assina, pelo que você emite, que isso também pode ter implicações também, problemas na sua investigação social. Ah, professor, essa empresa é no meu nome, mas não sou eu que opero ela, é meu irmão. Cuidado, por favor, tá certo? Porque você é cilada. Tá certo? Às vezes é um parente seu, mas é meu primo, é mesmo ser meu irmão. Pois é assim que a vaca vai pro breve, tá bom? Então é bom ter cuidado nessas questões que são pontas soltas assim, ou situações de vulnerabilidade. Flávio, diga aí o que você tem mais a falar aqui, a gente já vai pro final da nossa live, estamos quase no fim aqui, viu, pessoal? Acho que comentamos vários assuntos aqui.
Quem tiver mais perguntas pode mandar, a gente tem nossos últimos minutos aqui na nossa conversa. E você pode mandar aqui para a caixinha de perguntas aqui, fazer a pergunta. Para a gente fechar aqui, né, o que eu trago para o pessoal é que ainda vai fazer concurso, ainda está se preparando, é que tome essas devidas precauções, né, quando chegar essa fase. Quem já está passando por essa fase, é muito importante que você também procure um auxílio, até para que você não seja prejudicado durante essa fase, né, porque é aquele negócio, né, nadar e morrer na praia, ninguém merece passar por concursos tão rigorosos como são das polícias, né, tantas fases, e chegar nessa fase já ali na beirinha, né, para ter a investidura no cargo, e aí acontece um negócio desse. E é um drama, Vinícius, que macula uma vida toda de uma pessoa. Né? Eu acompanho diariamente, né, candidatos de concurso público, não só na área policial, e sei de como é a angústia. E eu tento me colocar também no lugar do outro, essa ideia de alteridade. Né? Todo dia eu faço esse exercício de alteridade. E vejo como é um drama muito grande dessas pessoas, né? E essa angústia deve ser compartilhada, né, por pessoas também que tenham isso aí, que tenham essa expertise. E aí o professor Vinícius tem feito um trabalho muito bom, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube, tem ajudado muitas pessoas. Eu fico muito feliz com esse auxílio também que ele tem dado. Pessoal, tem uma pergunta ainda aqui, estão me cobrando aqui nas caixinhas de perguntas aqui, vamos... Sobre seguro-desemprego, tenho direito a 4 meses, outubro, janeiro. E eu não entendi aqui, CF, aqui previsto para janeiro, como fazer? Stephanie, eu não entendi tua pergunta aqui, se você pudesse esclarecer a pergunta, seria melhor. O que é a regra do auxílio emergencial? Não pode acumular com seguro-desemprego. Não pode. Eu acho que é exatamente isso que ela está falando. Então, não pode acumular. Se você vai receber teu seguro-desemprego, provavelmente ele é maior que o auxílio emergencial. Então, você só recebe o seguro-desemprego, nem toca no auxílio emergencial. Tá certo? Nem No caso do Bolsa Família, né, Vinícius? Temporariamente é substituído, né? Quando o auxílio emergencial é mais vantajoso. Mas no seguro-desemprego, não dá para acumular. Não dá para acumular. Tá certo? Custo de formação, certo. Eu entendi agora. Stephanie disse aqui, ó. Custo de formação previsto para janeiro. Tem o direito a 4 meses e custo de formação. Aí veja, vamos lá. Boa pergunta, viu, Flávio? Isso aqui. Pessoal também. Entendi agora. Gente, você pode acumular bolsa do custo de formação com seguro-desemprego? Não. Muita gente pergunta isso. Muita gente pergunta isso no curso. Ou um ou outro, pessoal. Ou beija Jesus, tá certo? Tá certo? Então, fique com o seu curso de formação lá. Professor, então você tem que escolher, tá certo? Você não pode ter acumulação de remunerações, porque a legislação trabalhista lá veda isso no seguro-desemprego. Você só pode receber do curso de formação. E ainda os cursos de formação também vedam também isso. Principalmente com o curso de formações da Polícia Militar. Isso é bem explícito. Tá bom? Você não pode receber. Tem que escolher. Aí você pode receber outubro, novembro, dezembro. Janeiro, aí tem que ver qual o dia que vai começar o curso de formação para você ver qual. Aí você vai escolher receber. Porque eu, assim, não sou do direito trabalhista, né? Minha esposa é. Mas até onde eu sei, você pode receber até 6 meses, né? A depender do caso. Então, não sei se no seu caso você poderia receber os 3 meses, mas a questão é que o Vinícius está colocando, entrou no curso de formação, não dá para acumular. Isso, certo? Não pode. Essa é a regra geral, tá certo? Geral. Obrigado, Steph, pela pergunta aqui. A gente se entendeu no fim. Obrigadão mesmo. Tem outra pergunta aqui do Guto. Sou servidor público, recebi 2 parcelas do auxílio e estou no estágio probatório. Já fui chamado pela corregedoria e entreguei comprovância. Poderá ocorrer. Guto, poderá ocorrer uma suspensão, talvez tua no máximo, tá certo? Ou uma advertência. Mas uma demissão, não. Tá bom? A demissão está fora de cogitação. Mas, leve, documente, explica à corregedoria a situação e você vai dar tudo certo. E não confie em padre, aí, Flávio, pelo amor de Deus. Né? Esses padres, não confie em padre.
Ali está a sua vida em jogo. Se a sindicância, pessoal, virar um PAD, procure a ajuda de um profissional especializado, de um advogado da sua confiança. Tem aqui uma de Barbosa. Professor, recebeu o FGTS emergencial e sou funcionário público. Tinha saldo em conta e medida provisória fala que todo trabalhador que tenha conta ativa pode sacar. Teria problemas? Não. FGTS tem nada a ver. Pode sacar aí mesmo, porque são de contas passadas, pessoal. E são saldos, né, de contas que estavam inativas. Isso era um dinheiro que você já deveria ter recebido, inclusive, já, né? E mas que você, em regra, é impedido até de sacar, né? Mas houveram essa flexibilidade aí depois. Outra pergunta aqui, ó. Dados incorretos, mas consta na data prévia como cancelamento voluntário. Pode prejudicar na investigação social? E aí, Flávio? Mais uma vez, né? Temos que analisar essa situação. Temos 7 minutos aqui. Vamos lá. Temos que analisar direitinho essa situação. Qual foi o dado incorreto, né? Como se deu essa inserção desse dado. Né? Mas veja, se no final das contas esse dado ele não tem influência para o recebimento ou não do benefício, então eu não vejo problema. Mas como eu disse, tem que analisar a situação separadamente. Exato. Perfeito. Gente, isso aqui só uma consideração sobre isso. O cancelamento voluntário, gente, quando ocorre, né, quando você cancelou voluntariamente, depende do que você colocou aí nesse cancelamento. Teve muita gente que fez o auxílio testando, né? Vou testar se dá certo. Aí dava certo. Aí depois tinha que devolver. Achou que era um jogo. Aí deu problema, muitas vezes. Exatamente. Só que lá ficou seu CPF, né? Exato. Ficou seu CPF. Ou, se não, alguém vinculado do seu núcleo familiar. Sua esposa, sua companheira, seu esposo e tal, ficou vinculado. Tá bom? Mas, a priori, eu acho aqui que é mais para não dar problemas, viu, Alan? Eu até uso dizer isso. Mas veja o que você colocou lá. Vamos lá. Eita, pila. Estou enrolado aqui. Recebi o auxílio até julho, agosto tomei posse e continua saindo o meu auxílio. Só preciso devolver a partir de agosto. Exatamente. A partir do momento que você entrou em... Na verdade, o momento que você entrou em exercício, talvez até. Mas Flávio pode responder melhor para você isso. Porque depois da posse, praticamente, né, dependendo aí, mas normalmente é 15 dias depois ou até antes, né, você já entra em exercício. Mas, assim, eu colocaria até a data da posse. Aliás, se eu fosse você, eu a devolvia até julho. Eu estou dizendo porque, como eu digo, é melhor pecar pelo excesso, já que você vai ganhar agora seu dinheirinho bem certinho, né? Mas é como eu disse, a gente teria que analisar melhor o teu caso. Mas é melhor pecar pelo excesso do que ser prejudicado lá na frente. Pronto, João Matheus. Tá bom? Devolver, fazer essa devolução. Gera lá, GRU, faz a devolução e fica bem, se documenta, aí se protege. Flávio, live boa, viu? Rendeu aqui, muita pergunta, muita dúvida da galera. Pessoal, deixaram algumas perguntas aqui, porque abriram, tem umas 20 caixinhas aqui. Eu fui selecionando aquelas que eram pertinentes das caixinhas aqui e a gente conseguiu responder uma galera grande aqui. Bom demais, gente. Agradecer todo mundo que compareceu aí, Stephanie, Guto, João Matheus, muita gente boa aqui, Davi, Léo, muita gente boa. Agradecer a companhia de vocês, né? Essa live, gente, vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, vai ficar salva no meu Instagram e depois no Instagram do professor Flávio também. Tá certo? Se vocês quiserem mandar para algum amigo, um conhecido, mande tudo aí para o pessoal ficar antenado. Tá bom? Tem uma última pergunta aí, alguém está perguntando. Professor, quando fiz o cadastro do CAD, morava com minha irmã, mas voltei para a casa da minha mãe. Quando fui convocado para atualizar a caixa, já tinha voltado para a casa dos meus pais. Será que dá bronca? Tem que ver, viu, Davi? É a questão da renda aí. Eu volto a lhe dizer. Tem que ver o cálculo da renda. Viu? Esse idas e vindas tem que ver o cálculo da renda. E se você tem comprovante de residência que se mudou, tal, fica melhor, mais fácil. A dica aí é comprovante de residência. Flávio?
E essas questões pontuais, Vinícius, já que a gente não tem condição de falar tudo aqui, né, de forma mais aprofundada, mas vocês podem entrar em contato, né, com o Vinícius ou comigo aqui, tanto faz, e a gente vai orientar, né, claro, de uma forma como a gente puder ajudar vocês. E pode contar conosco. Obrigado, Vinícius, aí pela oportunidade. Sempre estamos aí abertos para novas conversas. Valeu. Flávio, obrigado. Bom demais a nossa conversa aí, rendeu. Obrigado a todos aí pela companhia, gente. E até a próxima aí. Continuem nos seguindo. Siga o professor Flávio. Quem segue o professor Flávio pode me seguir também. Vamos interagindo, conversar. Valeu. Um abração. Valeu, mestre. Um abração, gente. Boa noite a todos. Boa noite.